Olá para todos, gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo então mais um assunto relacionado ao comportamento humano, ao momento humano que estamos vivendo nesse planeta, e acrescentando então novos esclarecimentos sobre o problema atual que vivemos, que é a dúvida. A dúvida que as pessoas cultivam dentro de si e que só prejudica em todos os sentidos. E a dúvida, não raro, tem origem na insegurança que as pessoas têm em relação às suas vidas, em relação ao que são, aos seus potenciais. E separei um trecho do glossário esotérico do Trigueirinho, onde ele fala de uma forma muito clara o que seria a dúvida no conceito dele, no conceito da espiritualidade em geral. E ele coloca assim: estado mental, dúvida, né? Estado mental comum no indivíduo que se mantém polarizado nos níveis psicológicos do seu ser, nos planos abstratos, regiões da consciência, além da mente analítica e dedutiva. É impossível duvidar. Ali se sabe o que é exato e verdadeiro para cada momento, por se estar em contato com a essência. A dúvida não é parte do ser, tem origem em forças externas que podem introduzir-se nele e estimular desarmonias. Muitos encampam em sua aura dúvidas provenientes do psiquismo coletivo e, sem o perceberem, alimentam-nas. Então, o que evidencia aqui, né? Uma coisa que eu particularmente já observei várias vezes. A dúvida vem do ego. Por isso que ele coloca aqui que nos planos abstratos, regiões da consciência, além da mente analítica, além do ego, além do cérebro físico, é impossível duvidar. Por quê? Porque quando a pessoa entra em sintonia com níveis superiores de consciência, quando ela entra em sintonia com os seus corpos superiores, corpo búdico, átmico e monádico, que é a nossa essência, a pessoa automaticamente ela entra em sintonia com um plano superior de existência, uma consciência superior de existência, e então isso dissipa a dúvida. Agora, se a pessoa ficar, que nem ele disse ali, sempre no nível do indivíduo polarizado nos níveis psicológicos, no nível da mente analítica, ela vai ficar sempre cultivando aquele mesmo ponto. Por quê? Porque o ego, o cérebro físico, o que eles conhecem de superioridade, de nível superior, de nível sutil, de evolução, de crescimento? O ego, o cérebro físico, eles conhecem coisas densas, coisas que nós cultivamos há séculos e séculos e séculos, através das nossas várias e várias encarnações. Eu diria até milênios, né? Num século só. E aí o ego ele vivenciou e experienciou muito mais experiências negativas. O ser, né, o nosso nível mais denso, vivenciou as experiências muito mais negativas registradas no corpo astral, no mental inferior e no mental superior, do que as experiências evolutivas. Por isso que ainda estamos aqui encarnados, por isso que ainda estamos com vários defeitos. Então, no momento que o ser toma consciência, toma conhecimento da espiritualidade, toma consciência do que existe além do mundo material, do mundo físico, ele começa automaticamente a dissipar essas dúvidas, porque ele começa a entrar em sintonia com esses níveis superiores. E aí o próprio mentor ou mentor espiritual da pessoa, outros amigos espirituais, a própria vivência da pessoa, do encarnado, sintonizando momentos de meditação
com uma colônia espiritual, eventualmente com um centro intraterreno, com os amigos maiores que estão engajados nesse trabalho todo de ajuda à humanidade, eles vão passar coisas desses níveis evolutivos, eles não vão passar coisas dos níveis inferiores. Os níveis inferiores, eles sabem que nós estamos cansados de saber, de conhecer, pela nossa involução, ou pouca evolução no sentido de pouca evolução, não que a gente involua, mas a gente não evolui, ou não está evoluído como deveria. Nós já sabemos de todas essas densidades, daquilo que o ego gera, daquilo que o ego cria, daquilo que o ego faz, daquilo que o ego gosta. Então, para cada um de nós captarmos instruções superiores, influências superiores, energias superiores, nós temos que sair desse nível de ego e do cérebro físico analítico. E o que o cérebro físico analítico e o ego fazem? Imagina se existe centro intraterreno, que bobagem. Imagina se existe colônias espirituais, que besteira, imagina. Imagina se existe um mentor espiritual, isso aí, imagina, reencarnação. Ele vai ficar fazendo uma análise terra a terra, num nível denso, básico, daquilo que o cérebro físico mais o ego não conhecem. Por quê? Porque eles são densos. Como é que o cérebro físico, os 5 sentidos do cérebro físico vão captar um nível sutil, um nível superior? Como é que eles vão captar? Como é que a minha visão física vai ver um plano superior, vai ver uma colônia espiritual, vai ver um centro intraterreno, vai ver um ser de luz mais evoluído, meu mentor, a minha mentora? Como é que a minha visão física vai fazer isso? Como é que o meu ouvido físico vai fazer isso? Então, só no momento que nós nos elevamos, que a gente transcende os limitados 5 sentidos do cérebro físico, é importante cada um ter em mente isso. No momento que a gente transcender os 5 limitados sentidos do corpo físico, a gente vai conseguir começar a captar algo superior. Senão nós vamos ficar sempre no mesmo ponto. Dúvida, dúvida, dúvida. E o que isso vai levar a pessoa? Ao ceticismo, à inércia, porque ela duvida de tudo. E por mais provas que venham, por mais livros que leia, por mais coisas que aconteçam, o cérebro físico e o ego da pessoa vai sempre dar uma desculpa, que é isso, que foi aquilo, que foi aquele outro, e nunca vai dar abertura para saber que, por exemplo, uma sensação física de sentir como que alguém passando a mão na cabeça, no cabelo. Você vai pensar que é um bicho caminhando. Aí ela leva a mão e vê que não tem nenhum bicho caminhando. O que foi isso? Foi um arrepio. Mas por quê? Eu não estou com frio, não tem nenhuma corrente de ar no ambiente que eu estou, e por que eu tive essa sensação? Então são pequenas coisas que dão indícios de que realmente existe algo maior, sem contar aquelas coisas mais fortes, mais intensas, como uma intuição que te orienta para não ir num lugar ou para sair de um lugar, como aconteceu agora recém, vários casos nessas enchentes, nesses desmoronamentos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, onde pessoas simplesmente tiveram a intuição de sair das suas casas, de não viajar, de fazer alguma coisa diferente, e depois veio um deslizamento de terra enorme e levou a casa, por exemplo, ou levou a ponte onde a pessoa ia passar, ou a pessoa teve a intuição de sair minutos antes de vir a água e levar tudo. E aquelas que desencarnaram nessa situação, que nem eu expliquei no vídeo anterior e outras vezes também em outros vídeos, é o karma da pessoa. Então, se a pessoa tem que passar por aquela situação para um aprendizado, ela vai passar. As que não tem que passar, elas vão ser intuídas, elas vão ser orientadas
para saírem em tempo, para escaparem em tempo da evidência de um desencarne. Então, o que a mente analítica faz? Por que muitas pessoas são extremamente céticas? Porque elas nunca dão abertura, é aquela história do São Tomé, elas querem ver para crer. E para o plano superior, na verdade, tu tem que primeiro dar a abertura, permitir que uma realidade maior, uma ideia, uma consciência maior se instale em ti, e aí sim tu vai perceber algo. Então, eu tenho que ver para crer. Não, isso aí é materialismo, é ceticismo. Eu tenho que dar abertura para acessar os níveis superiores, e com essa abertura que eu estou dando, eu vou conseguir captar os níveis superiores. Senão, uma coisa sempre vai anular a outra, e a dúvida vai imperar sempre. E aqui no glossário ainda ele diz assim: a dúvida não é parte do ser, tem origem em forças externas que podem introduzir-se nele e estimular desarmonias. Então, o que são as forças externas? É justamente as pessoas que convivem conosco no dia a dia, e essas pessoas, elas, se eu falar para uma pessoa que não tem conhecimento ou tem pouco conhecimento, sabia que eu tenho uma mentora espiritual e que eu vejo, que eu sinto ela, o que essa pessoa vai dizer? O Jocir é louco, ele está divagando, ele está alucinado, ele imagina que é isso, ele imagina que exista isso. Por quê? Porque essa pessoa não tem conhecimento, ela não estudou, ela não deu abertura a algo maior. E aí o que passa na cabeça dessa pessoa? Que eu sou uma pessoa desequilibrada mentalmente. Por quê? Porque essa informação que eu trouxe para ela de que eu tenho uma mentora, ela é uma informação completamente não material, é uma informação abstrata. É uma informação que vem dos níveis superiores. E se eu disser para essa pessoa que ela também tem um mentor ou uma mentora espiritual em que ela pode conversar com esse ser de luz, também ela vai dizer que é loucura, porque ela nunca tentou, ela nunca quis que isso acontecesse, porque ela nunca buscou esse tipo de informação. Então é evidente que tudo que for colocado de nível superior, de nível transcendente, de nível imaterial, abstrato, vai ser rechaçado pelas mentes que vivem só no nível denso. Então a origem, a dúvida não é parte do ser, tem origem em forças externas, é justamente o meio que nós convivemos, a sociedade, a maneira que nós somos educados para não acreditar em algo transcendente. Então, existe toda uma bitolação na forma de pensar e de sentir sobre a vida. E aqui ele continua no livro dizendo: muitos encampam em sua aura dúvidas provenientes do psiquismo coletivo e, sem o perceberem, alimentam-nas. Enquanto circulam no campo mental do indivíduo, as dúvidas geram vibrações que corroem as bases nas quais se firma o seu desenvolvimento interior. Por isso, ao surgirem, devem ser prontamente esclarecidas ou, conforme o caso, rejeitadas pela afirmação da verdade e em seguida dissolvidas, o que se consegue com a abertura plena da consciência para níveis de realidade além dos conceitos. Então fica evidente que, mais uma vez, se a pessoa dá abertura para receber novas influências, novos conceitos positivos. E por que eles são positivos?
Porque a pessoa está procurando uma evolução espiritual, ela está procurando uma leitura, uma informação que vai lhe inspirar, vai falar de paz, de harmonia, de amor, de compaixão, de caridade. Isso são coisas positivas, obviamente. Então, se a pessoa está buscando esses conceitos mais elevados, ela está dando abertura para que isso chegue até ela. E aqui ele diz assim, segundo a hierarquia amar, ele diz assim, essa hierarquia: se buscais a luz, entregai-vos a ela, não vos iludais, é preciso firmeza e fidelidade. As chaves de poder serão entregues aos que cruzarem o portal. Que os servidores caminhem, que reconheçam o valor da entrega, que amem verdadeiramente e penetrem a chama. É chegado o momento. Então, poder que serão entregues aos que cruzarem o portal. Qual é o portal? É um simbolismo, né? O portal é justamente a pessoa entrar em sintonia com esses níveis superiores e acessar eles. Isso é cruzar o portal. E aqui também ele fala que os servidores caminhem, que reconheçam o valor da entrega, que amem verdadeiramente e penetrem a chama, que ele coloca com letra maiúscula. A chama é as energias superiores, as energias que são transcendentes, que impulsionam cada ser, cada um de nós. Mas para a gente acessar a isso, para a gente ter sintonia com tudo isso, nós temos que dar a abertura, entrar numa sintonia superior. Então, se a humanidade desconhece o plano superior, se a humanidade não acredita e não se interessa pelo conhecimento dos níveis superiores, obviamente ela não vai nunca acessar isso. E aí, quando acontecem catástrofes, quando acontecem coisas desagradáveis na vida das pessoas, as pessoas ficam totalmente atordoadas porque elas não sabem em que sintonizar, em que se apegar, o que vai responder o porquê disso, o que vai justificar por que essas coisas aconteceram. Então as pessoas ficam perdidas, ficam atônitas, desesperadas, em choque, porque antes desses acontecimentos elas não tinham sintonia nenhuma com nada superior. E aí elas não fizeram nenhum trabalho superior, elas não fizeram nenhum trabalho interno. E muitas dessas coisas que estão acontecendo é justamente para despertar no ser humano algo transcendente, algo superior. E é o que está faltando na humanidade. A humanidade está focada exclusivamente no mundo material, vivendo na densidade, e isso é contra-evolutivo. Isso é no mundo inteiro. A gente vê, hoje mesmo estava vendo uma notícia que naquelas ilhas de Papua Nova Guiné houve um desmoronamento e as autoridades estão falando que tem mais de 100 desencarnes, 100 pessoas morreram. Então, para vocês verem que catástrofes estão acontecendo no mundo inteiro. São pequenos exemplos que a gente vê, notícias daqui e dali, que se fica vendo tudo o que está acontecendo nos dias atuais. Então nós temos que ter essa consciência de que ou a gente se eleva, transcende, faz um trabalho interno de evolução, de desapego ao mundo material, ou nós vamos continuar na densidade, sofrendo na densidade e não compreendendo o todo. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos refletir sobre o assunto, né? Convido vocês para refletir sobre o assunto. Se gostarem, clique lá no gostei, se inscrevam no meu canal para assistir outros vídeos que gravarei mais adiante. Então era isso. Até o próximo momento, próximo vídeo. Até mais.